Agora eu quero falar um pouquinho sobre política nacional e o Bruno Pinheiro vai trazer alguns destaques para a gente, porque o colegiado aprovou a convocação de ex-ministros dos governos Dilma e Lula, passando pelos outros governos, ou seja, voltou bem além do que até a gente imaginava em relação a essa CPMI do INSS. Conta pra gente, meu amigo, bem-vindo. Olhando no retrovisor, né, Evandro? Ótima tarde a você, aos nossos comentaristas, ao Zé Maria também aqui na capital federal. Lá em 2015, no governo de Dilma Rousseff, esses ex-ministros, chegando até no governo Lula, convocando o ex-ministro Lupe, que foi exonerado após esse escândalo ser revelado. Então, esses ministros serão ouvidos na CPMI do INSS. A expectativa, Evandro, é que isso atinja, então, os 4 últimos governos, ou seja, as quatro, melhor dizendo, gestões. Porque há um entendimento de que esses governos anteriores, o esquema já estava acontecendo, vários descontos. E aí, então, isso conseguiu chamar a atenção e chegar a um consenso entre os aliados do governo e da oposição para colocar em votação esses requerimentos. Hoje aconteceu a reunião número 2, com mais de 900 requerimentos sobre esta mesa para serem analisados. Cerca de 40 foram aprovados. Esses estavam ligados diretamente ao relator, o deputado Alfredo Gaspar. Agora, a expectativa é sobre essas agendas e se algum ex-ministro vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para evitar de ir a esta CPMI ou, se for, também ficar em silêncio. É importante ainda ressaltar que ontem teve uma reviravolta e agora o ministro André Luiz de Mendonça será o relator do inquérito do INSS que apura essas ilegalidades envolvendo várias entidades e diversas figuras que têm uma expressão aqui na capital federal. Evandro. Agora, Bruno, a CPMI deve durar até o ano que vem. Que varredura vai ser essa? Evandro, olha só, inicialmente um requerimento de 180 dias, o que equivale a cerca de 6 meses. Mas acontece que o Congresso também não é de ferro, né? Tem vários recessos, tem que ter um descanso também. E aí esse descanso vai acontecer no final do ano, volta lá em fevereiro e aí sim retoma a atividade do Congresso Nacional com essa CPMI. Então, até o dia 28 de março. Essa é a expectativa. E também, Evandro, com uma ideia diferente. Há uma expectativa de lançar um instrumento novo, um canal de reclamações ou de novas denúncias, o que seria um contato direto com a CPMI e também com a comunidade para enviar informações para a CPMI do INSS. Então, encerrando no dia 28 de março, às vésperas de já iniciar uma campanha eleitoral para o ano que vem, o ano de 2026. Evandro. E Bruno, só para finalizar, tem gente falando em censura da CPI? No segundo dia, já começaram a falar, porque o senador Carlos Viana, ele fez uma fala muito dura, fez uma ameaça a jornalistas, inclusive, que ficam ali na parte do fundo da CPMI, de olho em tudo que está acontecendo, e em outros momentos, imagens, recortes, vídeos de computadores, de laptops, de aparelhos celulares foram divulgados. Um senador estava conversando ali, fazendo uma negociação de um voto ou mandando uma figurinha, uma mensagem, e hoje foi orientado que qualquer informação que for divulgada de algum parlamentar desta CPMI, o senador Carlos Viana vai suspender a credencial desse jornalista. Isso foi verbalizado, então, nesta CPMI, ficou no registro, deu uma confusão entre aliados do governo, falando sobre uma espécie de censura, que em outro momento, isso inclusive também já foi judicializado. E o STF entendeu que haveria sim uma liberação para o jornalista ficar lá onde a CPMI acontece, que não haveria nenhuma restrição. E agora com essa fala em um certo tom de ameaça a quem acompanha essa investigação que iniciou na última semana. Evandro. Vamos acompanhar então um trecho, pode rodar. Toda e qualquer informação particular dos parlamentares, seja em telefone celular, seja em computadores, seja em relatórios, está preservada por sigilo de lei. Os veículos de comunicação, que nós já tivemos essa experiência, que publicarem informações particulares em telefones, computadores ou relatórios fotografados nessa comissão parlamentar de inquérito, terão a sua credencial suspensa. Peço a colaboração dos senhores no respeito a esse princípio e a liberdade dos senhores parlamentares de trabalhar nessa comissão. Bom, obrigado, Bruno Pinheiro, pelas informações. Quer acrescentar algo, meu amigo? Diga.
Não, Evandro, acho que é isso, né? Acho que em todo momento é importante ressaltar a liberdade da imprensa e também o exercício do jornalismo em qualquer lugar, ainda mais no Congresso, que representa a Casa do Povo. Valeu, Bruno Pinheiro, um abraço para você. Ô Zé Maria Trindade, você tem quantos anos de cobertura jornalística em Brasília? Quanto, Zé? Peraí, o áudio do Zé não está saindo. Bom, era uma pergunta ali que eu ia continuar depois, mas o Zé não está conseguindo falar ainda, já eu falo. Ô Piperno, o que você achou dessa decisão do senador Carlos Viana? Indecente. Ué, não são os paladinos aí da liberdade de expressão? Que história é essa? Então agora nós vamos ter aí uma espécie de liberdade seletiva. Algumas coisas vocês podem publicar, outras não. Ué, se não quer que o jornalista possa, de alguma forma, identificar, visualizar algo que ele julgue ser importante noticiar, se determine então qual o espaço livre de circulação. Mas essa forma de tentar, de alguma forma, de inibir o trabalho de profissionais que estão lá, honestamente, eu acho isso patético e eu acho que eu sempre, discuto demais as credenciais dessa turma que se diz aí, que se arvora de defensora das liberdades, né? Liberdade de expressão, liberdades, por exemplo, de se publicar qualquer coisa nas redes e tal, porque quando eles são confrontados com situações do mundo real, nem sempre se comportam assim. Agora sim, o Zé Maria Trindade está disponível. Zé, quantos anos de cobertura aí em Brasília? Já há muito tempo. Eu cheguei aqui em 86 e cobri a Constituinte, para você ter uma ideia, né? Não estava nem nascido. Eu não estava nem nascido ainda, Zé. Mas eu cheguei aqui, mas tem uma parte de cobertura em Minas Gerais, né? Eu vim para Brasília para cobrir esse grande evento que foi a Assembleia Nacional Constituinte. Fui presidente do Comitê de Imprensa da Câmara dos Deputados, fui presidente do Comitê de Imprensa do Senado Federal. O presidente do Comitê de Imprensa é eleito. E ele tem prerrogativas, né, como se fosse chefe de um departamento no Congresso. Essa liberdade de imprensa está prevista no regimento interno da Câmara, do Senado e do Congresso. São 3 regimentos, né? Tem um regimento comum. E em todos eles há o registro da participação do jornalista com acesso a tudo. São emitidos crachás onde temos acesso a tudo. Esse tipo de trabalho da imprensa é importantíssimo e lembro que já existiu, inclusive, eventos parecidos no Supremo Tribunal Federal. Durante o mensalão, um jornalista com a teleobjetiva clicou o computador e viu lá diálogos entre ministros do Supremo Tribunal Federal. E nem por isso credencial foi cassada no plenário do Supremo Tribunal Federal. E lá na Câmara dos Deputados já houve fotografias de troca de mensagens, de deputado vendo pornografia em plena sessão. Tudo isso houve matérias e ninguém foi cassado. O que mais me surpreende é que o presidente da CPI é um jornalista, fez carreira como jornalista em Minas Gerais e foi candidato ao Senado lá para se contrapor a Dilma Rousseff e como jornalista e ganhou. E eu fico assustado com esse tipo de procedimento. É hora do Comitê de Imprensa do Congresso Nacional reagir e principalmente os veículos de comunicação. Os veículos não podem abandonar os profissionais que estão no dia a dia lá. Cobertura de uma CPI, Cine, é uma cobertura pesada, estressante e uma competitividade muito alta. Não pode se submeter a esse tipo de decisão de um ex-jornalista. Muito bom, Zé. Muito bom se apontar, inclusive, os caminhos que precisam ser tomados daqui para frente. Agora, Langani, falando sobre a CPMI do INSS exclusivamente, há um relatório ou um requerimento pedindo, então, a convocação de todos os ministros da Previdência desde o governo de Dilma Rousseff e também de muitos dos presidentes do INSS, daqueles que estavam diretamente envolvidos com a condução do Instituto ao longo desses anos. Você acha que é um bom começo para essa CPMI? Eu acredito que sim, porque há indícios de que toda essa corrupção não começou
em 2016, mas antes mesmo de 2016, ali por volta de 2004 e 2005, no primeiro governo do PT. Inclusive, quem disse isso foi um próprio advogado que a gente entrevistou aqui outro dia, se eu não me engano, um constitucionalista, que trouxe esta informação. Portanto, deve-se investigar, sim, estabelecer este marco, pelo menos desde 2004 e 2005, sim. Fala, Bruno Moza. Bom, vamos lá. Sobre os dois pontos aqui, eu concordo. Eu estava lendo uma notícia que me assustou um pouco aqui, que foi da fonte a BDM, né, que é a agência BDM, Bom Dia Mercado, falando que vai convocar os ex-ministros de Dilma e de Lula, mas que houve um acordo para não convocação do irmão do Lula, que é vice-presidente de um dos institutos envolvidos, de um dos sindicatos diretamente envolvido nesse desvio bilionário. Portanto, esses acordos, se de fato acontecerem ou estão acontecendo, isso realmente me preocupa. Eu acho que o caminho é pressão, como eu falei, é uma CPMI extremamente relevante, é mais uma vez uma corrupção estrutural que a gente vê no Brasil, que aconteceu ao longo desses 25 anos desse século, em que 72% do período foi governado pelo PT, temos que lembrar isso. Portanto, são várias corrupções estruturais aí, e essa é mais uma das muito sérias. Agora, eu espero que esse acordo realmente não se concretize, não tenha se concretizado, e que também seja chamado todos aqueles que podem estar envolvidos direta e indiretamente nessa corrupção, isso sim. Agora, com relação ao jornalista, eu concordo com todos esses. Eu já citei aqui Voltaire, que é um historiador, um filósofo do século XVIII, em que ele falava: eu posso não concordar com o que você fala, mas eu vou defender até a morte o seu direito de dizê-lo. Então, eu, como um desses defensores da liberdade que foi mencionado aí, da liberdade de expressão, da liberdade total, eu acho, da liberdade de expressão total, né? Eu acho que isso é um erro tremendo, e aí se nós defendemos que o outro lado está cerceando o nosso direito e liberdade de expressão, também não podemos defender que qualquer lado defenda. Mas, como o Zé Maria muito bem falou, o presidente da CPI, ele é jornalista, mas hoje a gente vê jornalista defendendo o cerceamento de expressão, e nós vemos juristas não defendendo a Constituição. O Brasil está completamente invertido. Ô Zé Maria Trindade, eu quero saber de você sobre os caminhos da CPMI. A escuta desses ministros, né, as oitivas desses ministros, elas podem funcionar nesse início para se entender qual era o funcionamento do INSS, independentemente do governo de turno? Pois é, olha, só para explicar aí o que o Bruno falou muito bem, que houve um acordo, houve. Mas houve um acordo porque a oposição não tinha votos para convocar o irmão do presidente Lula, né? E ali houve um entendimento, mas o governo não queria a investigação até o segundo governo Dilma. E ali houve um entendimento, não convocamos o irmão do presidente, vamos apostar aqui nos ex-ministros e ex-presidentes do INSS. Então, todos os ex-ministros e os ex-presidentes do INSS serão convocados. Acho um bom início. A partir daí, a gente sabe estruturalmente como esta erva daninha, essa desgraça de países que adotam a corrupção como meio de vida, né? Como isso se instalou no INSS e na Previdência. E ali a possibilidade, inclusive, de saber se existem outras irregularidades, porque falam, por exemplo, em repasses de recursos do INSS para empresas e instituições de parentes de políticos, se fala sobre empréstimo consignado não autorizado, não requerido, né? Então, existem outros roubos aí em cima dos aposentados. Então, essa investigação começa bem. Lá do segundo governo Dilma, vem para o governo Temer, passa pelo governo Bolsonaro e chega nessa explosão que houve aqui nesses últimos anos, né? E olha, vou repetir, ninguém rouba 6 bilhões de reais aqui sem a participação de políticos. Esse é o acordo que não pode acontecer. Blindagem das excelências, dos deputados e senadores. Exatamente, Zé Maria Trindade. E aí, por isso, nós reforçamos mais uma vez o importantíssimo e essencial trabalho da imprensa nessa cobertura, para que essas situações não deixem de ser expostas, caso tenham acontecido, justamente por meio de acesso a documentos que muitas vezes somente os jornalistas conseguem.